E vamos começar falando de hemorragias, já que lá na frente, no X, a gente falou sobre hemorragias sanguinantes. Agora vamos ver aqui como a gente vai tratar, né? Então, as hemorragias, elas são de dois tipos, tá? Tem as externas e as internas. Aqui vamos falar primeiro das externas. A hemorragia externa, potencialmente fatal, ela deve ser imediatamente identificada e tratada, lá na frente, né, no X. Porém, nós temos 3 técnicas que eu falei. Compressão direta, que é quando eu aplico uma pressão direta no local do sangramento e é feito colocando um curativo, por exemplo, pode ser uma gase hemostática, que não é a nossa realidade, ou uma gase comum, que é o que a gente tem em nossas viaturas, né? E a gente faz uma compressão ali, né? Não tenho gás, dá para fazer com a luva mesmo, né? Ficar segurando ali, né? Só que não é interessante ficar tirando, tá? Então, segurou, não tira mais ali por um bom tempo, uns 10 minutos, por exemplo. Aí eu tenho curativo compressivo. Como é esse curativo compressivo? Eu faço curativo, coloco a gase, né? E passo por cima dele uma atadura, então uma bandagem, que vai fazer com que aquela gase fique fixa ali, né? Fique fazendo uma certa pressão, né? Não com muita força, mas uma certa pressão. E eu tenho o torniquete, né? Porque quando eu tenho uma hemorragia grave, né? E eu não consigo controlar essa hemorragia com curativo compressivo, nem com compressão direta, meu último recurso é o torniquete. E ele ainda é utilizado sim, tá? Porém, ele tem ter muito cuidado, porque da feita que coloco um torniquete, eu não posso mais tirá-lo, eu tenho que anotar o horário e somente retirar no hospital. E esse torniquete ele tem que ter pelo menos uma espessura ali de, por exemplo, uma bandagem ali de 10 centímetros, né? Porque se for muito fininha, eu vou machucar muito a minha vítima, né? Posso até ferir. Ou então, se for muito largo, eu não vou ter muita pressão no local. Então, tem que ter esses cuidados. Fiz o torniquete, amarrei bem, né? Porque a ideia é parar o sangramento. E anoto o horário, muito importante, e não solto mais, tá? Essas informações são muito importantes, tá? Então, são esses 3 tipos aí: compressão direta, no qual eu aplico uma gase, né? Lembrando que aquela primeira gase ali encharcou, as demais de cima vou tirando, deixa a primeira lá, tá? Então, esses 3 tipos: compressão direta, curativo compressivo e o torniquete. Tem outros 2 métodos, mas eles, evidências demonstram que eles não tem muito fatores aí positivos que possam auxiliar muito, mas são mais esses 3 métodos aí. Aí aqui o exemplo, né? Compressão direta, onde eu faço com a gase. O curativo compressivo, que é gase e uma bandagem, seja de atadura ou bandagem triangular. E o torniquete, que nessa imagem está sendo representado por um torniquete tático, né? Que hoje em dia já vende, mas ainda não é a nossa realidade. E se essa hemorragia não for controlada, aí nós vamos ter o choque hipovolêmico, né? Que o choque hipovolêmico é a primeiramente a que mais causa hemorragia no paciente com trauma, que faz com que esse paciente ele tenha perda de muitas células sanguíneas e de volume com capacidade de transportar oxigênio, tá? Então, esse paciente que tem uma hemorragia que não for controlada, ele vai perder muito sangue. Perdendo sangue, ele perde células sanguíneas e, consequentemente, ele perde o quê? Não tem mais como transportar oxigênio. Ele pode até estar conseguindo respirar, mas ele não tem como transportar o oxigênio, tá? Então, veja a importância do sangue aí, porque o sangue que faz o transporte do oxigênio, além de muitas outras funções importantes do sangue, tá? Então, a gente vai falar aqui de choque hipovolêmico, que é o mais comum, tá? Mas tem outros tipos de choque, mas o choque hipovolêmico é o mais comum. Então, vamos pensar aqui. Se o sangue é quem faz o transporte de oxigênio, né? E eu não tenho esse oxigênio, então esse indivíduo vai ter algumas reações aí devido a essa falta de oxigênio. Se eu não tenho mais sangue, o sangue é o que me dá coloração, o sangue
é que leva nutrientes, né? O sangue é que faz com que a pessoa também tenha uma boa temperatura, né? Ele controla a temperatura do indivíduo. Então, olha só, se o indivíduo está perdendo muito sangue, ele vai ter alguns probleminhas aí. Por exemplo, como eu identifico uma pessoa em choque? Essa vítima ela pode estar agitada ou muito ansiosa. A respiração está rápida e superficial. O que é isso, rápida e superficial? Se a vítima está perdendo sangue, né? O sangue ela não tem mais como transportar oxigênio. Então, o organismo ele começa a querer compensar. A vítima começa a respirar rápido, achando que ela, com essa respiração rápida, ela vai conseguir captar oxigênio. Quando, na verdade, o problema não é a captação de oxigênio, o problema é o transporte de oxigênio que não tem mais, que é o sangue. Então, ela está respirando muito rápido e de forma superficial. Que quanto mais rápido, mais superficial fica. O pulso vai estar rápido, né? Os batimentos cardíacos vai estar rápido, porém fraco. A pele vai estar fria e úmida, porque está perdendo sangue, né? Então, a temperatura cai, o sangue ajuda a regular essa temperatura. Já que não tem sangue, a pele vai ficar fria e úmida. Vai estar sudorese também, devido à perda desse sangue. A fase vai estar pálida e cianótica, depois vai ficar cianótica porque não vai ter oxigênio, já que ela perdeu sangue. Olhos estáveis e sem brilhos, e a pupila vai dilatar, né? Ela vai estar com olhos arregalados, ela vai sentir muita sede, náuseas, vômitos, né? E consequentemente a pressão arterial vai cair, porque ela está perdendo sangue. É o que a gente chama de choque descompensado. A vítima em choque, que está em choque descompensado, dificilmente tem um retorno aí para um retorno aí dessa